O futebol não tem memória. O Vasco já provou isso com o Verratti. E se eu te dissesse que o próximo a viver isso pode ser o Coutinho? Não por falta de talento, mas por algo que ninguém quer aceitar. Um dia você é o dono do time. No outro, chega alguém mais jovem, mais forte, mais intenso, e você vira a peça de reposição. Isso não é sobre ingratidão, isso é sobre o tempo, o físico e o contexto. E hoje, esse mesmo roteiro pode estar se formando de novo, com outros nomes, com outra posição, mas com o mesmo final possível. E a pergunta é simples e cruel. Quem esse time consegue carregar fisicamente hoje? Quando o Orra chega, muita gente pensa: ele vai disputar a posição com o Nuno. Só que o futebol não funciona assim. O futebol funciona em cadeia. Se o Orra chega bem fisicamente, mais saudável, mais intenso, ele naturalmente vai disputar espaço. E se ele for melhor fisicamente, alguém vai perder. A princípio, parece que o Nuno será o alvo, mas não é tão simples. O Nuno é intenso, corre, marca, volta, ataca. Ano passado, ele sofreu fisicamente. E tem um motivo claro para isso. Ele não teve pré-temporada. Ele saiu da temporada europeia direto para a brasileira. Isso destrói qualquer atleta. Mesmo assim, ele entregou muito para o time. E agora, mais descansado, mais saudável, e com a chegada do Orras aumentando o nível físico do elenco, o Nuno tende a crescer, não a cair. E aí a corda começa a esticar para o lado mais frágil fisicamente. E hoje esse lado é o Coutinho. E isso não é falta de respeito. Tecnicamente, o Coutinho é um absurdo. Depois de Neymar, foi o talento mais próximo de algo diferente. Mas o futebol não se joga só com talento. O Coutinho tem dificuldade clara. No segundo tempo, ele morre em campo. O estilo do Fernando Diniz é cruel com esse tipo de jogador. O time joga alto, pressiona, ataca com muita gente, e isso obriga todo mundo a correr para frente, mas também a correr para trás. Se você não aguentar atacar e voltar, você vira um problema. E aqui entra a parte mais dura de aceitar. Você pode ser genial, você pode ser diferente, mas se você não acompanha o ritmo, você vira um peso pro grupo. O time começa a te proteger, a cobrir o seu espaço e a se expor por sua causa. E isso destrói o coletivo. Nome não ganha jogo, o corpo ganha. A gente já viu esse filme. O Verratti era matador, identificado com a torcida, tinha o sistema todo para ele. Chegou alguém mais novo, mais intenso, mais físico e atropelou. O time sem ele ficou mais rápido, mais móvel, mais agressivo. Não é sobre quem joga mais bola, é sobre quem faz o time funcionar. Se o Coutinho não render fisicamente, a ideologia do Diniz vai para o espaço. Porque o Diniz precisa de controle e velocidade. Um time parado mata tudo o que ele acredita. E aí começa a cobrança. A pressão, a cabeça do jogador vai embora. Fica ruim pro Coutinho, fica ruim pro Diniz e principalmente pro Vasco. Tem uma coisa que quase ninguém percebe quando um jogador começa a perder espaço. Não é a torcida, não é a imprensa, é o vestiário. O elenco sente antes. O jogador que não aguenta mais o ritmo começa a ser protegido. Um fecha o espaço por ele, o outro deixa de subir porque ele sabe que vai ter que voltar dobrado. E isso cria algo muito perigoso. O time começa a jogar em função do limite de um só jogador. E quando isso acontece, o futebol deixa de ser coletivo. E aí entra um ponto mais delicado, o treinador. Nenhum técnico gosta de tirar um nome grande. Não é só futebol, é politicagem, é gestão de ego, é vestiário. O treinador tenta ajustar, muda a posição, diminui o raio de ação, protege fisicamente, mas chega um ponto em que não tem mais ajuste possível. Quando o time joga melhor sem você, o campo fala, e o campo sempre vence a coletiva. O ponto de virada nunca é um jogo ruim, é um jogo em que o time vence e você não faz falta. E é aí que a hierarquia começa a morrer, porque o futebol não pune o erro, ele pune o descompasso. Quando um jogo pede intensidade e você entrega pausa, o sistema te rejeita. Existe um medo que nenhum ídolo admite. Não é o banco, é a irrelevância. É estar em campo e o jogo passar por você.
É virar alguém que não decide, não marca, não acelera, só ocupa o espaço. E isso destrói mais do que qualquer vaia. É nesse ponto que começa com o pensamento mais perigoso. Talvez o problema não seja o clube. Talvez o problema seja o contexto. Porque tem jogador que ainda é gênio, mas não é mais para qualquer jogo. E o futebol moderno não espera adaptação. Ou você se encaixa, ou o jogo te empurra para fora. No futebol, o tempo não avisa, ele só cobra. Cobrou do Verratti, pode cobrar do Coutinho, não por injustiça, mas por lógica. Porque no fim, o futebol não pergunta quem você foi, ele só pergunta: você ainda aguenta o jogo?